Essa questão 9 é muito legal. De repente aí você já deve ter dado uma lida no enunciado, né? Pegou aí o seu rascunho, tentou resolver aí no papel e está querendo agora ver se a sua resolução está correta. Tentou ainda não? Gasta aí um minutinho, pega aí, pausa o vídeo, tenta fazer aí do lado e na sequência tu solta o vídeo para ver a resolução. Tenta aí 2 minutinhos. Então vamos lá, nessa questão o camarada está dizendo que 3 projéteis A, B e C vão ser disparados, né, do alto de um prédio, digamos, de altura H. Então os 3 vão ser lançados da mesma altura, os 3 vão ser lançados com a mesma velocidade inicial, V0. E professor, o que muda então de um caso para o outro? Olha, pelo que ele mostra da figura dele, olha, o que vai mudar em cada caso é esse ângulo alfa de disparo. É como se no caso do A, esse alfa fosse tipo, sei lá, 60 graus. No caso do B, o alfa vai ser 0, o lançamento vai ser horizontal, né? E no caso do C, é como se esse alfa fosse ser negativo, né? Sei lá, menos 60 graus. Ou seja, o que vai diferir então no disparo é simplesmente esse ângulo alfa, né? Com que o lançamento vai acontecer. E aí o que ele quer saber dessa questão? Ele quer saber 2 coisas. Renato, qual dessas bolas vai chegar lá com mais velocidade ao solo? E qual delas vai chegar ao solo primeiro? Basicamente é isso que ele está querendo saber nessa questão, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, vamos descobrir qual é a velocidade com que o projétil chega ao solo em função de tudo que foi dado aqui nesse desenho, beleza? Qual é a maneira mais rápida, professor, de você descobrir essa velocidade, né? Se a questão fala de velocidade, altura, né, e tal, mas ela não pede o tempo nem dá o tempo. É a típica questão que a gente resolve por energia, né? Especialmente usando qual das propriedades da energia? Cara, tu percebe que durante esse voo, a única força que está agindo na bolinha, né, é a força-peso. E a força-peso é conservativa, professor. Então, certamente haverá conservação da energia mecânica nesse lançamento, ó. Então, eu vou poder dizer, por exemplo, que a energia potencial mais a cinética desse sistema, quando a bolinha está no início, é igual à energia potencial mais a cinética do sistema quando a bolinha chegar nessa posição final. Então, vem comigo, olha. Moçada, no início, nessa situação inicial aqui, olha, tem energia potencial? Opa, tem, né? Porque tem a altura. Então vai ter MGH, energia potencial no início, Renato, MGH. Beleza. Professor, tem energia cinética? Tem gente que se confunde. Ah, ela partiu do repouso, né, professor? Não. Se ela tivesse partido do repouso, ela teria sido abandonada. Ó. Um objeto foi abandonado do repouso, aí ele teria partido do repouso. Mas não foi esse caso, ela foi lançada com uma velocidade V0. Então ela tem velocidade no início? Tem. Então ela tem energia cinética no início. Tá, professor, mas tem outra coisa que eu também não entendo. É porque quando eu vejo esse alfa aqui, eu fico sem saber se é para decompor ou não. Essa é uma dúvida normal. Ora, o que a gente sabe? A gente sabe, por exemplo, o seguinte, ó, que quando você tem um lançamento oblíquo, né, e tal, né, a velocidade total do móvel se relaciona com as componentes dele, né, por essa expressão, né? A velocidade total é a resultante entre as componentes Vx e Vy. E aí o aluno costuma perguntar o seguinte, professor, quando eu vou calcular a energia cinética? Me diga uma coisa, qual dessas velocidades é que precisa entrar nessa conta do mv2 sobre 2? Eu devo colocar quem, Renato? Nesse lugar aqui, é esse V, é o Vx ou é o Vy? Resposta, é o V total, minha amiga. É o V total que tem que entrar aqui nessa conta, entende? Ó, você sempre tem que usar o V total. Então, nesse caso aqui, ó, não tem nenhuma necessidade de decompor. Por quê? Porque eu vou ter que usar o V total mesmo, e o V total é o próprio V0. Então, esse alfa não vai servir para nada aqui, para calcular essa energia cinética? Não vai servir para nada. Professor, é porque eu fico angustiada quando eu vejo esse alfa, eu acho que é para decompor. Ah, então faz o seguinte, ó, tampa o alfa, ó. Pronto, você já não vai mais ver o alfa, não vai mais achar que tem que decompor, né não?
Esquece o alfa, tá bom? A energia cinética usa a velocidade total. Então, mv2 sobre 2. No caso aqui, a velocidade total do lançamento é v0. Então, é por isso que eu vou ter que usar v0. Bom, galera, energia potencial no final. Quando essa bolinha chega aqui no final, ela tem altura? Tem não, né, professor? Porque ela está no chão. E energia cinética, Renato? Tem, ó. Ele quer saber exatamente qual é a velocidade com que ela vai se tacar no chão, ó. Então, beleza. mv2 sobre 2, ó. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é descobrir esse v. Vamos descobrir a velocidade com que ela vai chegar lá embaixo? Bom, quando você olha para essa equação, você percebe que a massa aparece em todos os termos, ó. Eu posso dividir cada termo desse por m. Dividir cada termo pela massa. Ah, eu vou tipo assim, vou cortar a massa, né? Mas entenda que cortar é dividir por ela, né? Ó, quando eu divido todo mundo por ele, o que eu vou encontrar? GH. Ah, tá, ó. V0 ao quadrado sobre 2 é igual a... Isso aqui continua dando zero, né? Zero, isso, né? Mais V2 sobre 2, ó. Agora, multiplica todo mundo por 2, que é para esse 2 sair aqui do denominador, né? Vou multiplicar esse termo por 2, esse por 2 e esse por 2. Aí como é que fica? Obtemos então essa expressão. Mas o que eu quero achar? Eu quero achar o valor desse V. Então, ó, basta tirar agora a raiz quadrada dos dois lados. A expressão final para essa velocidade, né? Então vai dar o seguinte, ó. Moral da história, olha que legal. Que conclusões eu posso tirar aqui desse cálculo, Renato? Moçada, a primeira coisa que você percebeu é que a massa cancelou durante os cálculos. O que isso significa? Cara, significa que esse resultado que você está obtendo independe da massa. Se a massa fosse 2 vezes maior ou 2 vezes menor, influencia, professor, na velocidade com que o objeto vai chegar lá embaixo? Não, porque a massa cancela. Ah, Renato, nessa questão 9, cara, ele disse que um projétil tem massa m, o outro é 2m, o outro é 3m. Não vai influenciar, não? Não, porque a massa cancela durante as contas. Então essa parte aí era só uma pegadinha para tentar confundir você. Bom, o que mais que eu percebo? Eu percebo que a velocidade com que o objeto vai chegar ao solo só depende de quem? Da velocidade v0 com que ele foi lançado, da altura de onde ele saiu e da gravidade nesse planeta. Cara, tu consegue perceber que tanto o projétil A, como o B, como o C, tu percebe que ambos foram lançados, todos os três foram lançados da mesma altura, a velocidade inicial de lançamento é o mesmo V0, ah, tá, e estão sujeitos à mesma gravidade. A única coisa que muda do A para o B para o C, né, é o ângulo de disparo, mas o ângulo nem aparece nessa conta, professor. É verdade. Moral da história, se os três, A, B e C, foram lançados com o mesmo V0, o V0 é igual para os três. Os três foram lançados da mesma altura inicial e os três estão sujeitos à mesma gravidade, claro que os três vão chegar lá embaixo com o mesmo V, ó. Que massa! Isso aqui já me permite concluir que essa expressão é a velocidade final, tanto do A, quanto do B, quanto do C. Ó. Ah, tá. Poxa, hein, professor? Por conservação da energia mecânica fica muito fácil perceber isso, né? Olha, Agora vai fazer de outra maneira. A pessoa se lasca, né? Tá, então pela conservação da energia mecânica, eu já percebi que A, B e C chegam ao solo com a mesma velocidade. Então, ou é a letra B de bola, ou é a letra D de dado. Mas agora a gente quer analisar, Renata, a questão do tempo, né? Quem é que vai chegar lá, né? Quem é que vai chegar primeiro, quem é que vai chegar por último? Para a gente analisar o tempo, pessoal, o tempo que ele vai permanecer no ar, o tempo que o projétil vai passar voando, só depende do que acontece no movimento vertical, né? O movimento horizontal só influencia o alcance. O movimento vertical é que vai me dizer quanto tempo ele vai passar no ar. Então, só me interessa observar a componente VY do lançamento de cada bola. Então, veja só a análise que eu vou fazer aqui agora. Nessa figura, eu estou desenhando somente a componente Y, somente a componente vertical da velocidade inicial do A, do B e do C. Então, você percebe que a velocidade inicial do A, a componente
Y dela é para cima. B, como ele foi lançado horizontalmente, B não tem VY no começo. No começo, então, o VY aqui é 0. E o C, a componente vertical da velocidade do C, o VY, é para baixo. Ó. Então, os três vão partir da mesma altura. Só que o A, ele ainda vai subir para chegar lá embaixo. O B, não, o B vai ser abandonado do repouso. Em termos verticais, ele não tem velocidade inicial. Soltei o B. Ele vai partir do repouso para depois chegar lá embaixo. Já o C, não. O C, ó, ele vai ser lançado mesmo para baixo. Ou seja, o C já vai ter velocidade inicial. O C já vai descer, ó. Ah, porque ele foi ser jogado para baixo? Isso, ele foi lançado para baixo. Então, cara, aqui você precisa só seguir a sua intuição. Dessas três bolas, qual é a que vai demorar mais tempo para chegar lá embaixo? Sim, a bola A. Lá ainda vai subir para chegar lá embaixo. Você tem razão. É intuitivo. A A vai demorar mais tempo para chegar lá embaixo. Então, das três, com certeza a A vai ser a última a chegar lá embaixo. Professor, e da B e da C, como é que é? Cara, a C, ó, foi jogada para baixo, enquanto que a B foi abandonada do repouso. Claro que a C vai chegar lá embaixo antes, né? Vai chegar antes da B. Então a C é que vai demorar menos tempo, né? Isso, a C é a que vai demorar menos tempo de todas. A B, então, professor, vai ser intermediária. A B, então, vai ser intermediária. Não precisa fazer conta, é só usar a intuição. Lembra? Moral da história, então, professor, que eu estava com dúvida, mas eu percebo que a letra que bate direitinho, ó, é a letra B de bola. TA maior do que TB maior do que TC. E as três velocidades finais vão ser iguais. Tranquilo, então? Beleza, então, moçadinha, morreu aí, então, a questão 9, uma questão legal, né? Letra B de bola, né? Então, questões de lançamento de projéteis, moçada, que o camarada quer relacionar só velocidade com altura, altura com velocidade, é muito melhor você fazer por energia, né? Por conservação da energia mecânica, do que você usar a cinemática. A cinemática você só usa em último caso, em questões em que ele dá o tempo, ou pede o tempo, aí você fica refém da cinemática, aí você é obrigado a fazer por cinemática, beleza? Bom, questões de lançamento oblíquo que envolvem alcance. Como é que se calcula o alcance num lançamento oblíquo? Lembra que a gente já estudou isso? Vx vezes o tempo de voo. E aí o que você percebe? Toda questão que tem a ver com alcance, cara, ela tem a ver com tempo. E nós falamos isso muito durante nossas aulas, né? Questões que dão o tempo ou pedem o tempo, não dá para resolver por energia. Então, toda questão que tem alcance tem a ver com tempo. E questões que tem a ver com tempo não dá para usar energia. Então, questões que tem alcance não dá para usar energia. Energia você usa quando ele pergunta qual é a velocidade com que vai chegar lá embaixo. Ou então uma outra pergunta famosa: qual é a altura máxima que vai atingir? Também dá para usar por energia? Dá. A gente fez muito isso, né, nas nossas questões da nossa aula, beleza? Então essa é a ideia. Lembre-se, pessoal, que a gente está fazendo só uma atividade de revisão, não é verdade? Você deve se lembrar que a gente já teve a nossa aula normal de trabalho e energia, seguindo a nossa apostila verde, né? A gente passou umas 3 semanas em energia, 4 horas em cada semana, 4 vezes 3, 12 horas de atividades. Durante 12 horas, o Renato Brito foi explicando a teoria e fazendo mais questões, explicando a teoria e fazendo mais questões. A gente deve ter feito umas 25 ou 30 questões, né, em vídeo, explicando a matéria para você passo a passo. E cada semana você tinha o seu dever de casa, umas 10 questões por semana, né, de dever de casa para treinar. Você deve ter feito umas 30 questões de trabalho e energia, né? Então, com certeza, você está muito forte para trabalho e energia. Então, por isso que aqui eu fiz só um resumão rápido, né, só para fazer a nossa atividade de revisão. Beleza? Por então, morreu então a questão 9, vamos passar então para a questão 10.